aneurisma cerebral constitui um importante problema de saúde mundial. Ele atinge uma parcela significativa da população. Para conhecer mais sobre essa doença, o Dr. Félix está aqui para nos explicar, para realmente nos levarmos a termos, como a gente está falando da epilepsia, né? Como falta informação, né, doutor? Exatamente. Como a gente muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo. Até nisso você está falando da epilepsia, o setor de epilepsia da Unifesp faz em torno de 2 a 3 cirurgias semanais de epilepsia. Então é um setor altamente desenvolvido dentro da universidade. Olha que bênção. Então são áreas que a gente divide. Eu sou responsável da neurocirurgia vascular, aneurisma magra, mas tem o grupo responsável pela parte da epilepsia e faz em torno de 2 a 3 cirurgias eletivas para epilepsia por semana. Tá certo. Bom, aneurisma, doutor, o que é um aneurisma cerebral? É outro que a gente confunde também. Exatamente. O aneurisma... Como a epilepsia a gente também confunde. Então, você pode falar tecnicamente, você pode falar popularmente. Aneurisma, se eu falar tecnicamente, o que é? Uma dilatação saculiforme numa artéria cerebral. O que seria uma artéria? Seria um vaso que leva sangue para o cérebro, certo? Então, isso aqui é como nós estamos vendo aqui. A artéria, ela leva sangue para o cérebro, certo? Perfeito. E aí você forma essa bolinha aqui, que seria um aneurisma cerebral. O que é o aneurisma popularmente falando? Seria aquela bexiga de aniversário. Se você observar aqui, é uma bexiga de aniversário. Sim. Só que qual a diferença da parede de um vaso normal de um aneurisma? É como na bexiga. Se você vai enchendo a bexiga, a parede é frágil. Então o risco é de uma ruptura. Então quando o aneurisma realmente se manifesta, por exemplo, quando ele rompe. Então, se ele romper, o sangue que estava, o correto do sangue... eu perdi, levantar a mão, igual a criança. Então vamos lá. Todo mundo tem essa bexiguinha? Não. Então, isso aqui é anormal. Anormal. Todo mundo tem esse vaso. Tem esse vaso. O que me leva a ter a bexiguinha? Leva sangue. E a veia leva sangue ao cérebro. Tá. A artéria. E a veia retira o sangue do cérebro e traz para o coração. Tá. Certo? Certo. Então, geneticamente, você predispõe ao indivíduo a formar essa bolinha na artéria. Ok? Ok. Que lugares que é mais fácil se formar essa bolinha aqui, que é o aneurisma? Em pontos onde a artéria se ramifica. É que nem uma árvore, não tem um tronco? Tem um tronco. O tronco não vai se ramificando? Quando o sangue bate numa ramificação, ele começa a fragilizar a artéria, ele fica batendo. Porque eu preciso seguir 2 caminhos. Certo? Ó, um caminho para cá, outro caminho para lá, por exemplo. Então, quando ele bate aqui, fica batendo constantemente. Se o indivíduo tem uma fragilidade na parede, ele começa a formar essa bolinha. O sangue vai batendo, até que a parede começa a se dilatar. E aí forma um aneurisma cerebral. E de uma forma silenciosa, né, doutor? Em 100% dos casos, ele é silencioso. 100% dos casos. E a manifestação dele? E como ele se vai manifestar? Ele se manifesta em alguma época da sua vida. Pode ser em criança. Em criança? Pode ser no jovem, mas principalmente o adulto. Tá. Numa faixa em torno dos 40 aos 60 anos de idade. Ele pode se manifestar de 3 formas. Uma forma, o que é? Rompendo isso aqui. O que está dentro do aneurisma? Sangue. Se eu rompo esse vaso, o que acontece? O sangue vai para o cérebro. E aí esse sangue fora do vaso, ele é extremamente nocivo, ele destrói o cérebro. Então é uma das formas. Então por isso, quando o sangue sai do vaso, ele irrita numa membrana chamada dura mater, que envolve o cérebro. Tem a pia mater, a aracnoide e dura mater. Isso dá uma dor de cabeça brutal. Eu ia perguntar para o senhor o que... Então gera uma dor de cabeça. Então qual é a manifestação mais frequente? Chama-se cefaleia súbita intensa. Essa é a manifestação mais frequente. É a pior dor de cabeça que o indivíduo já teve na vida. Então, não, mas eu sou portador de enxaqueca. Não, essa é uma dor insuportável. O indivíduo ele não consegue. Ele vai dormir, ou ele vai procurar hospital, ele quer remédio, toma remédio e não consegue melhorar da dor. E ele consegue ficar quanto tempo, doutor, assim, do momento que a bexiguinha rompe? Rompe. Quando rompe, aí vamos ver aonde que ele consegue ficar. Tá. 50% das pessoas morrem quando rompem. 50% morrem.
Dos 50 restantes, 25 apresentam sequelas graves, ou seja, ficam acamados e ficam dependentes de outras pessoas. Aneurisma e AVC? Então, é um AVC. A É ruptura é um AVC, porque o AVC é hemorrágico. O que é o AVC? O AVC é um acidente vascular cerebral. Quando falta sangue, por exemplo, se eu fechar essa artéria, não vai mais sangue para o cérebro. Tá. Ele morre por falta de sangue. Então é um AVC isquêmico. Quando ele rompe isso aqui, você começa a derramar sangue. Então é um AVC hemorrágico. O aneurisma é uma causa de AVC hemorrágico. E quando essa pessoa, assim, ela chega e fala, eu tô com uma dor de cabeça, quer dizer, não sei se ela consegue nem falar, né? Não, então, se é uma dor de cabeça simples, que não interfere, eu sou portador de enxaqueca, por exemplo, o paciente é portador de enxaqueca. Olha, eu tenho dores de cabeça frequentemente, não muda o padrão. Isso aí não é sinal de ruptura de aneurisma. Sinal de ruptura, nossa, eu nunca tive essa dor de cabeça. O indivíduo começa com expressão facial, ele quer pôr a mão na cabeça, ou muitas vezes ele quer bater na própria cabeça de tanta dor. Então aí sim é o aneurisma cerebral. O que fazer quando me deparar com alguém me relatando essa dor, assim? Procure um hospital imediatamente. Imediatamente? Imediatamente. Isso, o tempo pode ser a sua salvação. Porque se você avaliar um aneurisma cerebral, por exemplo, ele se manifesta aos 40, 60 anos, na maior parte das vezes. Você teve pelo menos 20 anos para fazer um diagnóstico. Então, se você fizer o diagnóstico, ele é uma doença benigna. Ele é maligno quando? Quando ele se manifesta. Tá. Então, ele passa a ser uma doença muito bem curável, muito bem para se tratar, para o indivíduo desempenhar as funções normais dele, quando ele é diagnosticado antes da ruptura. Então, eu preciso fazer... Quais são os O exames? que seria o ideal? Muitas vezes o paciente chega assim, vem um paciente e você começa a tratar o acompanhante do paciente. Por quê? Porque ele, doutor, me pede um exame. E aí você pede um exame e você faz o diagnóstico muitas vezes de um aneurisma cerebral. Porque, como você vai falar, é uma doença silenciosa. É diferente de um tumor que o indivíduo começa a perder o movimento. É diferente. Em alguns casos, um aneurisma que chama de segmento oftalmo, que ele começa a comprimir o nervo da visão, o nervo óptico. Aí o indivíduo começa a perder a visão. Isso é uma das coisas bem interessantes também, que você vê muito erro de diagnóstico. Então, é um indivíduo que começa a perder a visão. Aí ele vai no oftalmologista. Aí o indivíduo troca o óculos. Troca o óculos. E ele está tendo... E aí, só que esse aneurisma ele está se manifestando, crescendo. Exatamente. Então, o indivíduo começa a perder a visão. Que risco. Até que, mas eu não aguento mais, eu estou perdendo a visão e só mudo de óculos. Aí alguém tem uma luz, vamos pedir um exame na cabeça. E aí vem o aneurisma cerebral. É uma da outra forma, aí ele se manifesta através de uma compressão. Eu posso chegar hoje para o meu neurologista e pedir para ele... Pode, claro. Hoje, na realidade, antigamente, você fazia o diagnóstico como o indivíduo chegando no hospital. E hoje, a maior parte dos pacientes, você faz o diagnóstico ele chegando no hospital. Por isso que o índice de mortalidade, de morbidade é muito alto. Por quê? Porque ele já chega com a sequela. Ele já chega com o cérebro ruim para se tratar. E você precisa tratar imediatamente esse doente. Agora, quando ele chega com um diagnóstico, olha, eu tenho um aneurisma cerebral, com uma chapa, que isso é principalmente você vê no consultório, esses são os melhores para se tratar. O indivíduo sai curado, sem sequela. Então, esse é o indivíduo bom para tratar. Então, quando você fala assim, o indivíduo, qual é a época do ano, por exemplo? Agora começa a chegar na universidade, toda semana, 3, 4, 5 aneurismas rotos, que se fala, com hemorragia. Porque começou a esfriar agora, vai começar o outono e o inverno. Você começa a aumentar a pressão arterial. O que faz romper essa bolinha? O aumento súbito da pressão arterial. Tá. Então, no frio, você tem uma maior incidência de hemorragia por aneurisma cerebral.
E não existe nenhuma predisposição genética, alimentação ruim, alguma coisa assim Não, que faz... você tem a predisposição, tem casos de aneurismas familiares, indivíduos que o pai tem, o avô tinha, mas isso aí a porcentagem é pequena. Tá. Mas o indivíduo hoje que você vê em famílias, hoje, principalmente o indivíduo vem com uma dor de cabeça, por exemplo, no seu consultório. A gente sempre faz uma ressonância com uma angiorressonância, por exemplo. A angiorressonância, muitas vezes ele vem com aneurisma cerebral silencioso. E aí você faz o tratamento. Então dá para descobrir Dá para descobrir. Hoje é possível se descobrir antes, sem métodos invasivos. Por exemplo, uma angiorressonância que se fala. É uma ressonância com o estudo dos vasos. É uma ressonância que qualquer um faz hoje. Então, só que é um método não invasivo. Antigamente é só pelo cateterismo que se fazia o diagnóstico. Então você não fazia o diagnóstico, por quê? Porque o exame era altamente invasivo. Tá. E você poderia ter uma complicação do exame. Do exame. Hoje Agora não. Então, por isso, eu recomendo, porque se você falar assim, em termos de saúde pública, isso se tornaria caro. Mas quando você trata um indivíduo que tem um aneurisma cerebral roto, por exemplo, que sobreviveu, mas tem uma sequela, é muito mais caro. esse indivíduo é muito mais caro. Sim. Por quê? Porque ele vai precisar de um centro de reabilitação. Se você está hoje, aí que você diferencia. Por exemplo, eu vou tratar de um aneurisma cerebral no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos. Eu trataria no Brasil. É altamente desenvolvido e em segundo lugar nos Estados Unidos. Isso eu falo porque eu viajo para os três cantos. Se você tiver que recuperar um paciente, a nossa medicina está anos-luz atrás da medicina americana. Então, em reabilitação, nós estamos há anos-luz em relação à medicina americana, por exemplo. A gente fala muito aqui no programa, né, não só para as mulheres, como para os homens também, a respeito dos exames anuais, né? Aqueles que a gente já sabe, né? A mulher, mama, o Papa Nicolau, aqueles exames. Deveria colocar esse exame também? Uma vez só. Você não precisa fazer anualmente. Não é isso que eu falo, porque não. uma vez feito você já sabe se tem ou não tem. Exatamente. Porque o aneurisma ele vai se formar, por exemplo, o indivíduo que tem um problema no rim, rins policísticos, ovários policísticos, aí é comum na mulher. Tá. Aí sim eu recomendaria uma angiorressonância anual, porque são doenças associadas com malformação de vasos. Então você pode formar um aneurisma em qualquer época da sua vida. Tá. Agora não, uma pessoa comum que não tem nenhum tipo de doença, ela faz uma angiorressonância, não tem aneurisma, não precisa mais fazer. Para diagnóstico de aneurisma cerebral. Tá. Não para, e um tumor? Não, tumor pode aparecer em qualquer época da vida. Fazer o exame uma vez na vida, você, né, podendo evitar tudo isso que o senhor falou, fazer o tratamento, a prevenção, e não depois tentar reparar o... Exatamente, aí o reparo é muito mais caro, é sofrível. Sim. E você tira a pessoa do mercado de trabalho. Com certeza. Porque geralmente são pessoas jovens que têm a ruptura do aneurisma, você falar 40, 60 anos, são pessoas jovens no mercado. Sim. Muitas vezes é o melhor momento da pessoa no mercado de trabalho. Está crescendo, exatamente, né? E você tira ela do mercado de trabalho. O senhor falou do aneurisma isquêmico ou... Pode dar uma manifestação. AVC isquêmico é uma coisa, vamos supor. Se isso aqui for muito grande e começar a formar um trombo aqui e começar a soltar bolinhas, isso aí é uma isquemia cerebral. Aí ele gera uma AVC isquêmico também, é uma das formas. Mas o principal é a ruptura, é a hemorragia dada pelo aneurisma. Não, a minha pergunta é assim, tem um que é menos mal no tratamento? Todos são... Todos têm que tratar, Tá. Aí você vai ver de acordo com a característica do aneurisma. Você tem que tratar. Qual é a melhor forma de tratamento? É a cirurgia. É a cirurgia aberta, é a melhor forma de tratamento. Você tem alguns métodos de tratamento. Você tem a cirurgia aberta e tem a cirurgia por catéter. A melhor forma de tratamento curativo é a cirurgia aberta. Você fala assim, mas eu vou abrir a cabeça. Num primeiro momento, você fala, nossa, é uma coisa que choca. Sim. Para quem é especializado em neurocirurgia vascular, não. Por quê? Qualquer intercorrência que você tenha na cirurgia, isso você tem que pensar. Não é na intercorrência que pode ter um procedimento.
Se tiver uma intercorrência, você tem que estar preparado para resolver a intercorrência. Quando você tem um sangramento, eu tive, por exemplo, uma intercorrência na cirurgia, o sangue ele tem que vir para fora. Tá. Se ele vem para fora, o cérebro não sofre. Se a cabeça está fechada, rompeu, o sangue ele vai para o cérebro. Então o cérebro incha e o indivíduo morre. Então por isso, o melhor tratamento para o aneurisma cerebral hoje ainda é a cirurgia aberta. Você tem a opção da endovascular, mas o melhor tratamento ainda é a cirurgia. É a cirurgia. Para a gente encerrar, doutor, o senhor logo no início da nossa conversa falou que até criança. Até criança pode ter. E qual é a manifestação de uma criança também? É essa A dor hemorragia, exatamente. É a dor de cabeça. Dor de cabeça, exatamente. Pode ser a dor de cabeça ou um sintoma compressivo, que seria um aneurisma muito grande. E esse exame preventivo, faço em crianças? Faz em criança. A ressonância não é proibitivo em nenhuma faixa etária. Tá. Nem grávida é proibitivo. Muitas vezes o indivíduo descobre o aneurisma no parto. Ai, meu Quando você vê muitas vezes, olha, a mãe morreu no parto, por exemplo. Foi um aneurisma roto. Que ela não sabia. Por quê? Porque ela faz força durante o parto normal. E aí ela rompe o aneurisma na hora do parto. Então, se você avaliar friamente, numa medicina de ponta, quem vai para um parto normal? Se você, a cada 100 mulheres eu diagnosticar uma, mas eu salvo a vida de uma. Tá. E você vê muito isso na universidade. Algumas que vão para o parto normal e falecem ou entram em coma durante o parto. O que ela tem? Uma hemorragia cerebral por um aneurisma ou uma malformação arteriovenosa. Então isso não é raro. Não é comum, mas também não é raro. Doutor Feres, muito bom. O senhor explica tão bem que a gente está entendendo um pouco mais sobre o assunto, né? Hoje eu conversei com o doutor Feres aqui no programa, o doutor Feres Haddad Neto, ele que é neurocirurgião, e o e-mail dele é o Show do Cérebro, tá bom? E o Facebook também, se você entrar, é o Show do Cérebro. É Twitter, né, doutor? @ o Show do Cérebro. E o e-mail é @showdocerebro.gmail.com. Se por acaso, @gmail.com.br, desculpa. Se eu não fiz a pergunta que você queria, você pode enviar para o e-mail do doutor que ele responde, tá bom? Se por acaso ficou faltando alguma coisa, tem alguma dúvida que você ficou aí, você pode estar mandando, que ele vai estar respondendo com muito carinho. Eu quero agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui no programa. Sempre tão esclarecedor. Obrigado. Tá certo? Muito obrigado.